Salve, salve, galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre União Europeia, né? O principal bloco que a gente tem no mundo, né, por tudo que ele representa, por conta, né, da sua fase avançada de integração, da sua relação, né, de construção ali, da necessidade de construção de políticas implementadas, tá? Então, a União Europeia é o que a gente tem de mais avançado. E tudo o que acontece com a União Europeia, né, a gente pode considerar novo. Por quê? Já que nenhum bloco, nenhum outro bloco no mundo viveu essa experiência, tudo o que acontece, saída de um país, né, criação de um novo órgão dentro da União Europeia, tudo isso, né, é uma coisa nova. Tá? Bom, a gente vai ter que, dentro de um contexto histórico, antes da gente falar da União Europeia, tá? Um contexto histórico para a cooperação, para a ideia inicial de cooperação, tá? Vai ser a reestruturação econômica de países da Europa que passavam, né, que vinham passando por sérios conflitos, né? E aí a gente vai ter algumas cooperações surgindo principalmente dentro desse contexto, né? A primeira cooperação aqui, né, já naquele contexto ali envolvendo a Segunda Guerra Mundial, tá? E isso vai se intensificar com o fim dela. A gente tem um cenário de devastação dentro do território, tá? Esse conflito ele vai gerar uma desaceleração econômica dentro de países, vai provocar problemas de infraestrutura, tá? Vai gerar crise econômica, e isso aí vai criar uma condição ali de diminuição de produção, diminuição de consumo, tá? Entre todos esses aspectos. Dentro dessa perspectiva aqui, a gente tem a criação do famoso Benelux, né? O Benelux criado ainda ali, né, em 1944. Para alguns autores, o Benelux é o pontapé inicial da União Europeia, tá? Para outros, não. Para outros, a gente vai discutir aqui, né, um outro acordo, tá? E aí a gente vai ter ali o Benelux, vai ser basicamente uma criação ali para cooperação e trocas comerciais entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo, tá? Então, dentro dessa perspectiva aqui, esses países visavam, né, ampliar o seu mercado consumidor, visavam uma reestruturação econômica, aquecer suas economias e assim se reestruturar, tá? Para alguns outros autores, a gente vai ter, né, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço também sendo importante dentro dessa perspectiva. Ela que vai ser criada em 52, tá? Onde a gente vai ter os países do Benelux, a Alemanha Ocidental, Itália e França. Dentro dessa perspectiva aqui, a SECA, né, ela vai atuar basicamente numa integração de indústrias de base. Então, a SECA ela vai atuar principalmente no aquecimento de siderurgia, de produção de siderurgia, onde a gente vai ter a troca desses produtos, né, na indústria de base ali, para estimular a retomada de crescimento de novas indústrias dentro desses países. Tá? E agora que está um ponto importante, para alguns, né, pesquisadores, esse aqui, de fato, é o marco inicial da União Europeia que a gente tem hoje, tá? E não o Benelux lá atrás. E aí, o que seria isso? A gente vai ter aqui, né, a criação de um mercado comum europeu, tá? Ou comunidade europeia, que vai ser criado ali a partir do Tratado de Roma de 57, onde a gente vai ter, né, esses países citados anteriormente, e a gente vai ter a integração de Inglaterra, Dinamarca e Irlanda em 73, Grécia em 81, Portugal e Espanha em 86. Tá? Então, o mercado comum ele já começa a tratar ali, né, de uma maneira mais próxima o que a gente tem a União Europeia hoje, beleza? Então aqui a gente já tem a adesão de novos países. Lembrando, a Inglaterra demora um pouco para entrar nesses acordos aqui, porque a Inglaterra ainda tinha um respaldo, né, de suas colônias muito grande, né? Então essa reestruturação econômica inglesa ali, ela passa por esse respaldo, né, de relações de dominação com suas colônias, tá?
Então, por isso que ela demora um pouco para entrar nessas organizações. A gente vai ter agora, de fato, a União Europeia, né, que vai ser criada ali, né, a partir do Tratado de Maastricht, em 92, e vai entrar em vigor em 93. Tá? A gente vai ter, em 98, a criação de um Banco Central Europeu, ou seja, a gente já tem uma integração ali econômica muito grande. Tá? A gente tem em 99, a ideia do euro ela é anterior, tá, a isso, mas a gente tem em 99 ali a adoção do euro, mas essa adoção, tá, e até hoje funciona assim, ela é de maneira progressiva. Os países eles precisam se adequar, né, ao valor do euro, à circulação da moeda, tá, as transferências ali de valores, né, de relações monetárias, para depois eles começarem a adotar de fato. Nem todo o euro ele não é obrigatório, tanto que o Reino Unido ele fazia parte da União Europeia, mas ele não adotava o euro, tá? E aí a gente vai ter o euro sendo adotado ali de maneira progressiva para os países que quiseram adotar, tá? Até 2002. A gente vai ter em 2007 o Tratado de Lisboa, né, que vai entrar em vigor em 2008, e esse tratado aqui, ele mexe muito mais do ponto de vista, né, de soberania. Tá? Por que isso? Porque a gente vai ter aqui já uma adesão, a gente já vai ter ali uma construção de políticas, tá, unitárias. Então, essa política total, ali, essa política que vai tentar globalizar ali os países membros da União Europeia, ela vai ferir automaticamente a soberania de cada país. Tá? Então, o Tratado de Lisboa ele vai dar essa característica de maior integração política para a União Europeia. Tá? A gente tem o espaço Schengen. O espaço Schengen, professor Juan, mas eu estou vendo aqui a data, 1985 é o Tratado de Schengen. Tá? E por que você está falando de União Europeia, se a União Europeia é depois disso? O Tratado de Schengen, ele possibilita, e ele é fundamental para a Europa, tá? Porque ele possibilita uma livre circulação de pessoas, beleza? Ele é anterior à União Europeia, porque essa ideia de promover uma livre circulação de pessoas é importante, tá? Essa livre circulação de pessoas, ela vai intensificar as trocas comerciais. Por exemplo, uma pessoa que sai da Alemanha, vai para Portugal, a viagem, né, a passeio, a turismo apenas, ela está indo lá, ela está usando, né, redes de hotéis, ela está comprando determinados produtos, ela está consumindo, está se alimentando. Então, essa pessoa ela é responsável por transportar dinheiro. Isso intensifica as trocas entre os países. Tá? Então, o Tratado de Schengen ele surge dentro dessa perspectiva. Inicialmente, ali a gente vai ter França, Alemanha, né, Holanda e Luxemburgo, tá, adotando esse tratado. Nem todo país da União Europeia é obrigado a adotar, né, o espaço Schengen, como a gente chama. O próprio Reino Unido ele não adotava o espaço Schengen, e nem todo país que adota o espaço Schengen é um país pertencente à União Europeia. Por exemplo, a Suíça ela não faz parte da União Europeia e ela adota, né, o espaço Schengen. Tá? A gente tem, em 2004, uma maior expansão da União Europeia. Tá? A gente vai ter ali uma expansão para o leste europeu, beleza? Essa expansão para o leste europeu, ela representa uma ameaça para a soberania, né, ou para a tentativa de retomada ali de retomada geopolítica russa, tá? dentro de um cenário internacional, né? Dentro de uma tentativa ali de voltar a ter uma representatividade geopolítica da Rússia. Tá? Por quê? Porque a União Europeia está entrando num espaço que até então era de extrema influência russa. A gente vai ter aqui a Bulgária, a Romênia em 2007, a Croácia em 2008, e em 2020 a gente tem o primeiro movimento de retração, ou seja, a gente consegue perceber esse bloco europeu, né, desde o Benelux lá, se ampliando, tá? Essa cooperação europeia se ampliando, tá? E em 2020 a gente tem a primeira retração desse bloco.
com o chamado Brexit, tá? Em 2016 foi votado num plebiscito, onde ficou pré-estabelecido ali a retirada do Reino Unido do bloco europeu. E isso, né, surte uma série de efeitos, porque a gente não sabe, né, como a União Europeia está no estágio mais avançado, isso é uma coisa nova, tá? Essa autonomia ali de saída de país, um país podendo sair ou não, também faz parte do Tratado de Lisboa. Então o Tratado de Lisboa ele também foi muito contestado no ponto de vista, né, porque ele dá um pouquinho mais de autonomia se um país quiser sair do bloco europeu, tá? Mas, de fato, o que acontece ali no Reino Unido é que a gente tem uma ascensão do conservadorismo, tá? E esse conservadorismo ali vai impactar diretamente essas relações de soberania. A União Europeia, um bloco econômico, ele tem essa pauta, né, essa balança que precisa ser muito bem equilibrada, a soberania do país e o desenvolvimento de um bloco, tá? Muitas vezes o desenvolvimento do bloco é priorizado e isso fere a soberania de um país, porque o país tem que se submeter a essas condições políticas e econômicas em prol do bloco, tá? Então isso foi um problema, tá, muito sério. A gente também tem, desse ponto de vista aqui, alguns países que têm algumas leis, né, mais flexíveis para a entrada de imigrantes, e isso causa alguns danos, né, dentro de uma perspectiva mais conservadora ali, né, xenofóbica sobre os imigrantes, tanto que a Turquia, desde o final dos anos 80, cerca de 87 mais ou menos, 1987, ela tenta entrar no bloco europeu, né, fazer parte desses acordos ali, mas ela não consegue, tá? Por quê? Basicamente porque ela está numa área muito conflituosa, tá? Numa área em que automaticamente a gente já tem ali uma repulsão, né, de migrantes, e aí esses migrantes podem se realocar na Turquia, e aí podem se deslocar dentro da Europa, dentro dessa perspectiva, por questões políticas também, de governo turco, tá? Então, a gente vai ter todos esses trâmites envolvendo a União Europeia. Aqui a gente tem um mapinha da União Europeia, tá? Sem já o Reino Unido, beleza? Por conta da saída. O Reino Unido hoje, né, ele, por questões de pandemia, a gente não sabe ao certo o que ele sente, se ele sentiu muito a saída da União Europeia ou não, porque a gente tem um problema econômico por questão de pandemia, tá? É um cenário ali meio caótico. Mas existe algumas perspectivas ali de que o Reino Unido possa sofrer por conta da livre circulação de serviços, né? Livre circulação de pessoas também, que podem aplicar capital ou não no Reino Unido, tá? Então a gente tem esses enfrentamentos que são debatidos ainda, beleza, galera? Então é isso, até a próxima, tchau, tchau.